Olá, olá pessoal do Farol Brasil. Estamos começando mais um Dialética do Pop para falar de ficção científica latino-americana, dos nossos hermanos argentinos. E a gente vai falar de quando o fascismo cai do céu e a gente não consegue achar o porquê. De certa forma, essa é uma analogia que pode fazer a gente ler, assistir O Eternauta, que é uma das maiores histórias de quadrinhos da América Latina, do mundo, e se tornou uma série que está maravilhosamente bem adaptada na Netflix. Então vamos conversar sobre isso, mas antes não se esquece de chegar junto no Farol Brasil para a gente chegar nos 500 mil inscritos antes do final do ano, e para isso também seja membro, chegue junto. Simbora pro vídeo. Esse vídeo aqui se tornou possível por conta também do vídeo de Alexandre Link lá do Quadrinhos da Sargenta, porque graças àquele vídeo de Link eu fui ler a história em quadrinho, fui assistir a série, ou seja, foi graças àquele vídeo que eu tive um insight também, porque fui ler o quadrinho e assistir a série, para fazer esse vídeo. Então, valeu Link, show de bola aquele vídeo, vão assistir esse vídeo também que vale a pena, né? Então, o Eternauta a gente vai tentar ler aqui um pouco como uma chave de leitura de uma analogia do fascismo contemporâneo, né? De certa forma, o Eternauta pode ser lido como um fascismo que não chega marchando, que não chega com farda, que não chega com bandeira. Ele cai do céu silenciosamente como uma nevasca branca, pretensamente despretensiosa, mas que vai apagando tudo pelo caminho, que vai desvitalizando a vida social, vai caotizando a vida social, sem rosto, sem aviso, sem nome, difusa, porém completamente espalhada. É isso que, de certa forma, pode ser lido em O Eternauta, uma das maiores histórias em quadrinhos da Argentina, da América Latina, do mundo, e que nos mostra que o perigo muitas vezes vem sem um grande alarde, mas quando a gente vê ele já está completamente instaurado. E ele vem aos poucos, disfarçado de um clima de certa normalidade de rotina, e que quando nos pega, nos abala, nos desestrutura completamente. O que começa, portanto, como uma ficção científica sobre alienígenas, o fim do mundo, acaba se revelando também uma metáfora rica, potente, sobre o autoritarismo moderno, e isso não é por um acaso, né? Publicado ali nos anos 50 e atualizado nos anos 70, ela foi escrito por um autor que mais tarde se tornou um desaparecido político da ditadura militar. E, portanto, a obra O Eternauta tem um forte teor político que não pode ser desprezado para a gente entender bem essa analogia do fascismo que a gente está querendo fazer aqui. O Eternauta não é uma obra-prima somente. Ela é uma obra-prima porque ela é um alerta político bastante contemporâneo, tanto para sua época, mas que tristemente se atualiza também nos dias de hoje. E é aí que a gente vai mergulhar nessa história, entender como essa nevasca branca da história em quadrinho, da série, é, na verdade, o rosto invisível do fascismo. A história começa em Buenos Aires com um grupo de amigos jogando truco, jogando cartas, quando de repente uma nevasca branca cai na rua e que na verdade não é neve, é um veneno. Ou é um veneno na neve, ou algo assim, mas que ao tocar na pele das pessoas, as pessoas morrem imediatamente e esse grupo de amigos se salva porque estava em casa, com janela fechada, esse tipo de coisa. Quem encosta nela morre imediatamente e a cidade entra em colapso. Milhares, milhões de mortes, talvez, fazem com que tudo se vá para o beleléu e essa nevasca tome conta, alterando a vida de muita gente que, por um acaso, conseguiu escapar. Um dos personagens, o personagem principal da história, Juan Salvo, que não é bem o personagem principal e a gente vai chegar lá porque ele, sua esposa, sua filha e amigos se isolam, improvisam roupas protetoras para sobreviver àquela nevasca, para isolar e conseguir sair à rua atrás de suprimentos e esse tipo de coisa, e tentar ver o que está acontecendo, e descobre que estão sendo invadidos por alienígenas, mas que os verdadeiros controladores dessa invasão, disso que sei lá o que está sendo, dessa coisa que está acontecendo, nunca aparece.
Sempre que parece chegar nesse invasor, na verdade não é ele na verdade está sendo controlado por outra coisa que, na verdade, está sendo controlado por outra coisa e assim vai. Você nunca chega nisso que vai ser chamado do eles, né? Eles. Quem são eles? Não se sabe ao certo quem são eles. Mas os verdadeiros controladores nunca aparecem. As ordens vêm de cima, mas elas são executadas por soldados rasos, intermediários, os manos, os carudos, os gurbos e diversas outras formas de vidas alienígenas e até controles de seres humanos que vão estar fazendo o trabalho sujo para esses eles que são alienígenas, os verdadeiros responsáveis que permanecem sempre ocupados. O fascismo contemporâneo não se apresenta também de forma direta, de certa forma. Se a gente notar para perceber, por mais que a gente consiga notar os Bolsonaros, os Trumps, os Elon Musks da vida, parece que, de certa forma, há um além daquilo que atua e que atua por camada, descentralizando. Não há um grande líder, uma grande força central. Há uma pulverização por diversos seres que, mesmo que você neutralize um, continua se mexendo, continua existindo, continua nos dominando, nos pressionando, produzindo caos e transtornos nas nossas vidas sem rosto, sem centralização, sem nome, sem sujeito. É um sistema, portanto, que hoje terceiriza a violência, pulveriza a culpa, autonomiza a obediência e faz com que a gente obedeça, só Deus lá sabe o quê, mas a gente vai obedecendo de uma forma ou de outra. Para entender essa analogia, é preciso entender um pouco da vida do Hector Hermann Oesterheld, o autor que viveu, de certa forma, a sua própria distopia e, de certo jeito, a distopia de O Eternauta era uma espécie de analogia e de previsão da própria vida de Oesterheld. Oesterheld, que era autor de quadrinhos consagrado nos anos 50 e 60 na Argentina, com formação em ciências e profundo interesse em política, tanto que foi militante da luta armada, inclusive, e que com o tempo a sua obra e ele mesmo se radicalizam politicamente paralelamente. Ele se aproxima da guerrilha motoneira e passa a escrever quadrinhos com teor cada vez mais claramente revolucionário. E em 1977 ele é sequestrado pela ditadura da Argentina e nunca mais foi visto. Também foram sequestradas suas 4 filhas. Ele tinha 4 filhas, as 4 filhas foram sequestradas e também desapareceram, da qual isso vai explicar muitas coisas do enredo do Eternauta. Oesterheld virou o que escreveu, alguém apagado pela nevasca autoritária que se abateu na Argentina nos anos 70. Mas a sua obra sobreviveu como denúncia e advertência que a gente precisa compreender bem para entender o tamanho da força e da potência que é o Eternauta. A estrutura de dominação que aparece em O Eternauta, e agora um mergulho mais filosófico na obra, se parece um pouco com o que Adorno e Horkheimer chamam de razão instrumental. Não há mais o valor, só há obediência técnica. E, portanto, a gente vê uma série de camadas de seres alienígenas e até de seres humanos que vão ser controlados e que vão agir apenas para cumprir ordens, porque essa é a ordem do eles que está ordenando e, portanto, tem que ser feito e se faz. De certa maneira, Hannah Arendt também fala de algum jeito algo parecido em A Banalidade do Mal. Ninguém se sente responsável, todos apenas cumprem ordens e a todo mundo cumprir ordens se instaura o caos fascista na sociedade, ainda que de certa forma ninguém seja explicitamente culpado por isso. O culpado se dissolve nessa névoa de que não tem rosto, não tem voz, não tem sujeito, fica essa coisa difusa que na verdade vai produzindo cada vez mais desgraça, dominação e opressão e morte, como a gente vê em O Eternauta. Foucault também mostra como o poder moderno, né, microfísico, que vai atuando nos corpos, produzindo mudanças nas rotinas,
impondo dispositivos diferentes de dominação, se faz aparecer, de certa forma, nesse fascismo invisível, difuso, de o internauta. E o internauta ilustra bem isso. Todos os níveis de dominação funcionam como uma engrenagem que, apesar de ser um grande monstro, ele não aparece. Aparecem seus soldados que cumprem ordens, mas que não entendem o que estão fazendo, pois está sob efeito da dominação, e o internauta mostra isso de uma maneira muito interessante. E, portanto, a violência é distribuída, e por ser distribuída, ela é difusa, e por ser difusa, ela é muito mais eficiente por estar em todos os lugares. A dominação fascista moderna, ela não precisa de um centro visível mais, de um grande líder centralizador. Ela precisa de uma cadeia eficiente e cega de execução. E nesse sentido, Hector Osterhellman, ele consegue fazer uma analogia do fascismo à frente do próprio tempo. Como se ele tivesse viajado pelo tempo. E será que não foi isso mesmo que aconteceu com Osterheld? Juan Salvo, um dos heróis, não individual, mas um dos personagens de O Eternauta, ele depende, para ser herói, de uma solidariedade dos vizinhos, da organização comunitária e da proteção mútua. E, portanto, uma das maneiras de se defender e de resistir a esse fascismo, a essa nevasca, a essa invasão desse eles, não é um herói individual, é um herói coletivo. As primeiras estratégias de sobrevivência, as primeiras formas de lidar com o problema, de mapear o problema, de buscar soluções, elas não são individuais. Ainda que alguns personagens vão ter expertise em uma coisa, outros em outras, mas é somente quando se junta esse conjunto de personagens é que o herói verdadeiro da história de O Eternauta aparece. A coletividade, o comum. É todos juntos que são fortes. É todos juntos que podem resistir. Separados, nós vamos perecer. Juntos, nós somos fortes. O que salva não é a força, o que salva é a inteligência coletiva. A inteligência coletiva, ela nos torna forte. Contra a fragmentação, portanto, promovida pelo fascismo através do medo, a resposta de Osterheld é a ação comum. O fascismo prospera na desconfiança, e isso aparece entre personagens que desconfiam um do outro, e ao desconfiarem um do outro, eles se fragmentam e se enfraquecem. Mas quando eles superam a barreira da desconfiança, eles se fortalecem. O Eternauta propõe o contrário. Resistir é estar junto. Estar junto nas nossas diferenças. E os personagens têm muitas diferenças, muitas opiniões diferentes, muitas divergências, mas eles são fortes porque estão juntos, na diferença. É porque estão juntos que eles podem resistir e que eles são fortes. De certa forma, Osterheld viajou no tempo, como eu falei. Ele faz uma analogia de um fascismo que é mais contemporâneo do que o próprio fascismo da época dele, que ele visava descrever ou produzir uma analogia, e que produziu uma bela analogia, mas que, ao fazer essa analogia, ele tocou em muitos elementos do nosso fascismo contemporâneo. O eles, essa entidade alienígena que invade a Terra, mas não tem rosto, e ninguém sabe o que é, nem o que quer ao certo, eles mudaram de forma no nosso tempo. São os algoritmos, são as fake news, as redes de desinformação, são a banalização da violência, o discurso do ódio, as formas de precarizar a vida que faz com que certas vidas sejam mais passíveis de morte do que outras, as formas de você produzir discursos políticos enviesados que fascistizam o ambiente político, como o bolsonarismo, como o trumpismo e a ascensão da extrema-direita na Europa. A nova nevasca não mata instantaneamente, mas ela entorpece, confunde, desmobiliza e mata aquilo que produz a capacidade da gente ser forte e de resistir, a coletividade. Onde toca esse fascismo contemporâneo, a coletividade tem morrido. E a dificuldade da gente se organizar coletivamente, de produzir frentes de luta coletiva na nossa divergência é uma prova da morte da coletividade, onde toca essa neve do fascismo contemporâneo. A democracia liberal, ela não é menos responsável pela ascensão desse fascismo contemporâneo. Afinal de contas, ela tolera essas práticas autoritárias se elas forem eficientes para determinados fins
do capital, da grande burguesia e assim por diante. A repressão contemporânea, ela é da violência explícita, mas ela também é estética, ela é emocional, ela é digital, ela é de uma série de frentes que tornam essa violência pulverizada, distribuída, difusa no nosso ambiente social. E por isso que o internauta continua bastante atual na força da sua analogia, que de certa forma se reatualiza. Porque o fascismo se transformou, mas ele não desapareceu. Ele foi uma pausa na nevasca para que essa nevasca volte trazendo outras novidades de maneira ainda mais eficiente, ainda mais violenta e ainda mais opressiva, como também vai acontecer na história de O Internauta. Juan Salvo se torna o internauta porque ele está preso no tempo e viaja no tempo em busca das suas filhas, da sua mulher, e em busca de tentar resolver alguns problemas que ele estava inserido. Que, de certa forma, é uma analogia, uma previsão bastante dura do que foi a vida de Osterheld. Mas que, de certa forma, e se parece que o Osterheld viajou no tempo, também aparece nos seus quadrinhos. Como nós, a gente também, de certa forma, vive um looping temporal. A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. E a gente sempre se perguntando sobre por que o fascismo está aí, por que o fascismo continua existindo e como ele está existindo nas nossas vidas. A arte pode ser entretenimento, e o Internauta é um baita entretenimento para quem gosta de ficção científica, quadrinhos, para quem gosta de assistir a série, para quem não é muito dos quadrinhos como eu, mas vale assistir, vale ler o quadrinho, tá? Mas também é denúncia, também é memória, também é resistência. É por isso que a história de Osterheld é tão potente, tão forte, consegue aliar todas essas dimensões. A HQ de Osterheld é um chamado, um grito nessa nevasca, um grito que transcende a dimensão do tempo. Afinal de contas, ele é o Eternauta, a pessoa que viaja pelo tempo, tentando buscar as vítimas, como ele mesmo foi, desse autoritarismo fascista. E ele tenta nos entregar um mapa. E talvez, ao reler e reler e reler esse mapa, que é o Internauta, a gente descubra um modo de não ser mais um desses que são controlados pela força desse eles que nos oprime. Mas finalmente a gente tenha a força de reconhecer algo desse eles para que a gente possa atacá-los. Não como eu, não como você, mas como um nós contra eles. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.